Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Então, nesta aula nós vamos iniciar o capítulo 11, que está lá na página 236 do nosso livro didático. Esse capítulo vai falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos dar início. Então, o que seria a trigonometria? Definição. Os triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo reto. Chamamos de ângulo reto na geometria plana os ângulos que medem 90 graus. Então, um triângulo ele será retângulo quando ele possuir um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Os ângulos que medem menos de 90 graus são chamados de agudos. Então, aqueles ângulos que medem menos que 90 graus são chamados de ângulos agudos. É importante lembrar que a soma das medidas internas dos ângulos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos do triângulo retângulo ou de qualquer triângulo deve dar igual a 180 graus. Como os triângulos retângulos possuem um ângulo reto, então os outros ângulos são necessariamente agudos, isto é, medem menos que 90 graus. Então, o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto que mede 90 graus e os outros dois vão medir menos que 90 graus. E esses ângulos são chamados de ângulos agudos. Por esse motivo, as medidas dos ângulos agudos são chamadas de medidas complementares. Teorema de Pitágoras. Então, no Teorema de Pitágoras, ele diz que a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. O enunciado acima equivale à fórmula. A soma do quadrado das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, eu vou ter o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras pode ser aplicado para encontrar as medidas dos lados de um triângulo retângulo quando conhecemos dois deles, que é o que nós vamos ver logo a seguir. Temos aqui um triângulo ABC, um triângulo retângulo. Observem aqui o triângulo ABC. Os lados do triângulo retângulo são chamados de cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Quem é que vai ser o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa? Em qualquer triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, o ângulo reto é esse daqui de 90 graus. Os lados que formam esse ângulo, aqui o lado BC e AC, são os catetos. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, o oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os ângulos agudos são chamados de complementares. Então, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e os que estão ao lado do ângulo reto são os catetos. Aqui nós temos o cateto adjacente e aqui nós temos o cateto oposto. Através da razão entre os lados do triângulo, podemos definir as principais razões trigonométricas. São elas: seno, cosseno e tangente. O seno. O seno de um ângulo agudo em todo o triângulo retângulo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, o seno vai ser o cateto oposto sobre a
hipotenusa. No caso aqui nós temos o cateto oposto é BC. Então vai ser a medida de BC sobre a medida de AB, que é a hipotenusa. Quem é que vai ser o cosseno? O cosseno de um ângulo agudo em qualquer triângulo retângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, o cosseno vai ser a medida do cateto adjacente, nesse caso aqui a medida do lado AC, sobre a medida da hipotenusa, nesse caso a medida de AB. E a tangente de um ângulo agudo em todo triângulo retângulo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto adjacente a este ângulo. Então, a tangente vai ser a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, vai ser BC, o cateto oposto, e AC, o cateto adjacente. Vamos fazer aqui um exercício. Seja o triângulo a seguir, determine as medidas dos senos, cossenos, tangentes dos ângulos agudos. Nós temos aqui um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Aí nós temos as medidas de dois lados e está faltando aqui uma medida. Nós temos duas medidas e está faltando só uma. Primeiro, nós vamos calcular o seno. Então, nós vimos anteriormente que o seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso aqui, equivale a 5 centímetros. E o cateto oposto equivale a 3 centímetros. Então, o seno vai ser 3 dividido por 5. O seno de alfa vai ser 3 dividido por 5. Então, o seno de alfa vai ser igual a 0,6. Nós já achamos o seno. Por quê? Foi tão simples. Porque ele já deu as medidas, tanto do cateto oposto, com a medida da hipotenusa. Então, era só colocar na fórmula. E o cosseno? Como é que eu vou calcular o cosseno? O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós podemos observar aqui que nós temos o valor da hipotenusa, mas não temos o valor do cateto adjacente. Nós precisamos procurar esse valor. Para calcular o cosseno, precisamos do valor do cateto adjacente. Para isso, o que nós vamos utilizar? O teorema de Pitágoras, para encontrar a medida do cateto adjacente. Então, o teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a ao quadrado vai ser a hipotenusa, o b ao quadrado vai ser o cateto oposto e o c ao quadrado vai ser o cateto adjacente. Vai ficar 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos mudar aqui esse 3 ao quadrado de lado. Aqui, ó, vai ficar 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado igual a c ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Igual a c ao quadrado. Nós vamos mudar aqui de lado, aí fica c ao quadrado igual 25 menos 9, 16. Aí vai ficar c é igual a raiz de 16.
Quem é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4. Então, o valor de C vai ser igual a 4. O cateto adjacente, no caso, é igual a 4. Assim, nós podemos calcular a medida do cosseno. Por quê? Porque agora eu tenho a medida da hipotenusa e a medida do cateto adjacente. Então, o cosseno do ângulo vai ser do ângulo alfa. Aqui, o ângulo alfa. Cosseno de alfa é igual a 4 dividido por 5. 4 dividido por 5, 0,8. Então, o cosseno é igual a 0,8. Por último, nós vamos calcular a tangente. Então, como é que nós calculamos a tangente? A tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós sabemos que o valor do cateto oposto é 3 e calculamos anteriormente aqui o valor do cateto adjacente, que é 4. Então, vai ficar 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, 0,75. Então, a tangente do ângulo alfa vai ser 0,75. Então, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos continuar continuando o assunto da trigonometria do triângulo retângulo e continuando o capítulo 11. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aos professores e também estar resolvendo as atividades do livro, ok? Bons estudos!